Todos vivemos em um único globo, porém somos separados por continentes, culturas e idiomas bem diferentes, o que faz com que alguns países não gostem nem um pouco de receber estrangeiros. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup pontuou os índices de aceitação de um país em relação aos estrangeiros, com notas entre 1 e 10, sendo assim, quanto menor a nota, menor também a aceitação. Será que você sabe quais os países que não gostam de estrangeiros? Vamos ver, em 8º lugar está a Croácia. Sim, essa mesmo que ganhou de nós na última Copa do Mundo. O país tem um dos maiores índices de desemprego de toda a Europa, ficando atrás apenas de Grécia e Espanha. A taxa é maior ainda entre jovens de 20 a 30 anos, mesmo aqueles que possuem algum diploma universitário. Por conta disso, o país está sofrendo uma alta migração para outros países da Europa, por conta do desemprego, baixo salário e corrupção. Se está tão difícil para os próprios croatas, é óbvio que eles não aceitam com facilidade estrangeiros que queiram morar lá. Como índice de aceitação, o país recebeu nota 2,39. Em 7º lugar está a Estônia, um país pertencente à região cultural do leste europeu. Ela é um dos países bálticos, ao lado da Letônia e da Lituânia. É um país com muita cultura, isso por conta de toda a história de sua civilização que vem de milhares de anos atrás. No século XX, os vikings já dominavam todo o território e davam início a intensas batalhas naquela região. Os vikings foram derrotados e convertidos ao cristianismo pelos alemães. Depois disso, passou pelas mãos da Suécia e Rússia, tornando-se finalmente independente em 1991. Atualmente é um país bem desenvolvido, porém pequeno, com 1.300.000 habitantes. O inglês é falado nas principais cidades da Estônia, mas também possui seu idioma local. O país recebeu a nota de 2,37. Em 6º está a República Tcheca, um país de cultura eslava, o que significa que eles não curtem muito o calor humano, mas é algo cultural, nada contra você. Agora, se você for querer morar lá, a figura muda. Os tchecos não são nem um pouco amigáveis com estrangeiros, mas continua sendo pela cultura. São um povo que preferem o silêncio do que teatros ou festas, então para nós, brasileiros, um povo tão animado lá não é nosso lugar. Lá cantar ou dançar uma música é considerado um ato de vergonha. Imagine você dançando e sendo tratado como chacota. É exatamente assim. A nota final para a República Tcheca foi de 2,26. A Letônia vem na posição de número 5. É um país situado no Mar Báltico, entre a Lituânia e a Estônia. O país possui 1,9 milhões de habitantes e teve a renda per capita calculada por volta de $21.148 em 2021. Apesar de eles serem considerados amigáveis com estrangeiros, viver nesse país sem ser nativo não é nada fácil. Podemos começar falando sobre os bons empregos, que normalmente não são cedidos a quem não fala russo ou de preferência letão. O sistema de saúde público é gratuito, porém somente aos nativos. Por conta disso, estrangeiros precisam fazer um seguro de saúde caso queira se mudar para lá, mesmo se for para estudar. Há relatos de que os letões não se dão bem com pessoas de pele escura. Segundo uma influenciadora brasileira que viajou e montou suas experiências em vários países europeus, a Letônia foi onde se sentiu mais constrangida. A nota dada pela Letônia foi de 2,04. Em 4º lugar está a Eslováquia, que consegue ser mais preconceituosa do que a sua vizinha, a República Tcheca. A Eslováquia é um país centro-europeu que tem como capital a cidade de Bratislava, com uma população de 5,4 milhões de habitantes. No passado já fez parte da Tchecoslováquia, até o desmembramento desse território em 1993, o mesmo ano da sua independência. Assim como todos os países que vimos até agora no vídeo, os eslovacos não são nem um pouco calorosos com estrangeiros. Para falar a verdade, não costumam ser nem entre eles próprios. A questão da cor da pele também é um problema social que precisa ser corrigido lá, mas conhecendo toda a sua história, essa é a maior tolerância que eles chegarão. A nota dada para a Eslováquia foi de 1,83. Em 3º está a Sérvia, situada na Península dos Balcãs, no sudeste da Europa. O país já fez parte da Iugoslávia, que se transformou em 7 novos países independentes: Eslovênia, Croácia,
Bósnia, Herzegovina, Macedônia, Montenegro e a própria Sérvia. Essa desintegração se deu após uma década de uma má administração econômica e 5 anos de conflitos e processos de desintegração. Desde a Guerra da Bósnia, entre 1992 e 1995, os sérvios não aceitaram perder Kosovo, que hoje em dia é a capital da Herzegovina. Sem falar em todas as consequências extras que resultaram em ressentimentos étnicos e religiosos. Nos anos 2000 houve uma grande migração, especialmente dos mais jovens que não viam futuro na Sérvia. Com isso, a população sérvia acabou ficando mais idosa. Um grande problema também nesse país está relacionado à cultura e origem. Há muitas cidades no interior que nenhuma pessoa jamais viu uma pessoa negra de perto. E querendo ou não, isso causa um grande desconforto a alguns visitantes que não conhecem toda a história local. A Sérvia ganhou a nota de 1,8. Na posição de número 2 está a Hungria, famosíssima por não aceitar alguns estrangeiros. Claro que não estamos falando daquele estrangeiro que deixa milhares de dólares nos hotéis, restaurantes e comércios húngaros, mas sim daqueles que vão para lá após deixar seu país para tentar uma vida melhor em outro lugar. Para pessoas de pele negra, com toda certeza, é um dos piores lugares para se viver. Assim como na Sérvia ou outros países que vimos, não é normal achar pessoas negras nas ruas. Os húngaros não simpatizam nem um pouco com ciganos, e não é nada raro ver notícias sobre atrocidades cometidas contra eles e refugiados. Eles também amam seu idioma, e se o visitante não aprender a falar húngaro, que é considerada uma das 10 línguas mais difíceis de se aprender no mundo, não é fácil viver no país. A Hungria é considerada um dos países mais xenófobos da Europa. Segundo o Centro Americano de Pesquisas, essa estatística aumentou consideravelmente em 2010, ano em que o partido do primeiro-ministro, Viktor Orbán, chegou ao poder e o partido de extrema-direita, Jobbik, entrou para o parlamento. O país recebeu nota 1,69. E finalmente a Macedônia do Norte, o pior lugar para estrangeiros. Ocupa o 138º lugar no ranking da Forbes Gallup, ou seja, o último. A Macedônia também é fruto da dissolução da Iugoslávia, tendo sua independência declarada em 1991, é também um local onde o inglês não é tão falado, isso por conta do histórico da região. Oficialmente lá é falado o macedônio e o albanês. É um ótimo país para se morar quando é um nativo. Para muitos estrangeiros, por ser um país muito pequeno, com certeza não é a fonte de recursos financeiros que está buscando. Além do mais, o país prefere manter seus índices onde estão, pois reflete na qualidade de vida. Isso porque se houver um aumento brusco em um território com 25.713 km², as consequências seriam drásticas. A nota da Macedônia do Norte foi de apenas 1,47 pontos. Neste vídeo exploramos os 8 países que, segundo diversos relatos, podem ser mais desafiadores para estrangeiros que desejam se estabelecer e chamar essas nações de lar. É importante lembrar que cada país tem suas próprias peculiaridades e desafios. Embora tenhamos destacado os aspectos negativos desses países, é crucial compreender que todas as nações têm suas belezas e particularidades. As experiências podem variar significativamente de pessoa para pessoa, e muitos estrangeiros encontram formas de adaptar-se e prosperar mesmo em lugares aparentemente mais desafiadores. Se você já vive ou já visitou um desses países ou em qualquer outro lugar do mundo, compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Vamos criar um espaço para trocar ideias e construir uma visão mais abrangente sobre esse assunto tão relevante. Essa foi mais uma história curiosa. Até a próxima!